O que alguém quer? Chegar a algum lugar. No começo, ele sobe a colina. Vê aonde ele quer ir. E vai em frente. Segue ao longo do caminho. Passa pela floresta. Luta contra a relva úmida e o pântano incerto. E de repente ele para e percebe que perdeu a direção. O que alguém faz quando está perdido e não sabe como continuar? Só mais um pouco, tá bom? Estamos quase lá. Verdade e Justiça. Versão brasileira. Upvoice. As pernas dela estão duras. Norte da Estônia, 1872. 24 anos antes. Nem 3 homens seriam suficientes para tirar ela daí. Senhor. Venha. Vamos. Isso. Vamos em frente. Boa, menina. Vamos. Você pode cavar um fosso para mim, Mads? Nós podemos começar aqui e drenar a água para o rio. Não pode, a terra do vizinho passa por aqui. Bom, podemos cavar um fosso com o vizinho. Acho que ficaria mais barato. Vai custar mais. Qualquer coisa que faça com Piaro custa mais. O que tem de errado com ele? O senhor anterior reclamava. No final, ele disse que ia embora por causa do Piaro. Uhum. Tenho certeza que logo vai descobrir. E então, Então o quê? o que o nosso senhor disse? Que eu vou cavar um fosso. Um fosso? E o que foi que a Nossa Senhora disse? Ela não disse nada. Nada. Ela é muda?
Tem capim-algodão no pântano. É por isso que ela vai pra lá. Ah, sai, sai! Andrés. Por que comprou esse lugar? E o que eu devia ter feito? Não conseguiu achar uma melhor? As melhores tinham sido vendidas. Ou eram muito caras. Olha, tenha um pouco de paciência. Logo vamos nos acostumar. É só o início. Vamos limpar as pedras dos campos, reforçar as cercas e construir novos aposentos e celeiros. O camponês Médici vai cavar um fosso e o pântano vai secar. Tenha fé. A Campina do Salteador vai cuidar de nós. Passaremos tempos difíceis aqui. Pobres passam por isso em qualquer lugar. Então o Senhor apareceu para Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu porei minha aliança entre mim e você e te multiplicarei grandissimamente. A terra na qual agora reside como estrangeiro, eu te darei a ti e a tua descendência depois de ti em perpétua possessão. E ser-lhe-eis o seu Deus. Então tá bom. Você pode contratar o Just. Não vai achar mãos melhores nas redondezas. Ele faz colheres e até recebeu uma confirmação. O que gostaria, Sr. do Vale? Olá, vizinho. Bom dia. O que um bom dia vale vindo de ninguém? Então é você, o tal. Eu mesmo, amigo. Que tipo de homem compraria um lugar do qual eu já expulsei 2 donos? Deus ama o número 3. Então vou ficar. Então você vai ficar. Ninguém banca o espertinho comigo, viu? O meu nome é Piaro Muracas. Andrés Paz. E ninguém nunca foi espertinho comigo. Uma grande jarra de cerveja. Vamos, vizinho. Eu vou comprar algumas bebidas do lado de fora. Eu agradeço, mas hoje não, vizinho. A minha esposa me espera lá fora. E pra ela, uma garrafa de vinho doce. E como está indo sua fazenda? A minha também. Sim. Minhas vacas estão ótimas. O novo vizinho tá oferecendo vinho pra senhora. Essa senhora agradece, mas não. Não. Só um gole.
Quem quer vinho, senhoras? Os homens vão beber cerveja. Não, meu caro vizinho, hoje não. Quem é o homem que fala tanta bobagem? Bom, este é o homem que comprou o lugar onde você já expulsou 2 donos. Homem estranho. E a ajudante? Prometeu vir amanhã. Vamos, cavalo! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Rápido! Vamos! 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 Você tá tentando me matar! Não consegue nem abrir o portão pro seu marido! Volta aqui! Volta aqui! Eu até recebi uma confirmação. O quê? Quando chegamos aqui, servimos cerveja muito melhores. Não esse mijo de inseto. A cerveja tá boa? Ótima. Muito melhor do que água. O fosso seria ao longo da borda? Eu acho que isso seria o melhor. O solo se igualaria em ambos os lados. O fosso ficaria dividido entre nós dois. Metade meu, metade seu? Metade seu e metade meu. E eu pago metade e você metade. Metade eu e metade você. E a água? Pensou nisso? Dividimos também? Cada um drena o mesmo? Não, não dá pra dividir a água. Drenamos o quanto for necessário. Mas assim você vai ter mais uso do fosso do que eu. Você tem mais água do que eu. O dono do vale nunca vai concordar. Melhor para o André se não concordasse. Seu marido consegue ganhar essa conversa cabeça dura. Até que ele parece ter uma fala mansa, sabe? Ninguém entende, mas todo mundo escuta. O outro ali, de olhos esbugalhados, sabe? Ele é muito... O senhor está em casa? Ele foi ver a vaca. Logo ele voltará.
Eu tenho uma condição. O fosso fica no meu terreno e a terra empilhada no meu lado. O outro lado do fosso pode seguir direto ao longo da linha da propriedade. Porque o fosso inteiro ficaria no seu terreno. Você fica com mais água, então eu fico com mais fosso. Então vai ficar no meu terreno. A terra tem que ficar do meu lado, para proteger a minha parte da água do seu lado. Você não tem que proteger a sua parte. É para o seu próprio bem. Se o seu lado não tiver um banco, a água vai direto para o fosso. Se tudo bem, cavamos o fosso juntos. Eu pago metade e você metade. O piaro não é tão mal quanto dizem. Ele é sensível. Bom, pelo menos quando está sóbrio. Ao longo da borda e do lado dele? E qual a diferença? A água vai correr do mesmo jeito, contanto que façamos direito. E que o fosso seja fundo o suficiente. Eu acho que eu tô grávida. Está grávida? Bom, seria ótimo um menino. Para herdar todo este nosso reino, não é? Passa! Uma menina. Sem herdeiro para a fazenda. Será da próxima vez.
Eu faço uma barragem antes de alcançar o rio. Assim, você pode abrir o fosso com seu caro vizinho. O rio tá cada vez mais cheio e ele nos manda arrumar o feno. Você vai ver, não há descanso nem quando está chovendo. Como se alguém pudesse terminar tudo em um único dia. Coitadinho, pobrezinho. Vai, pode rir. Por que você acha que a última garota foi embora? E por que você ficou? Eu fui um tolo. Eu não vou ficar com o próximo. Mas eu digo que você vai. Digo, se fosse um homem, talvez ficasse. Ai! Ah! Voltem aqui. Voltem por aqui. Vão pra lá. Vão pra lá. É a mulher do vizinho vindo sozinha com o bebê dela. Atrás dos porquinhos perdidos? Ouvi gritos e vim ver o que era. Eles estão causando problemas. Onde eles estão? Agora eu não sei mais. Eu os vi entrando no meu centeio. E por que você está tirando a cerca? Não preciso dela aqui. Eu vou usar as estacas em outro lugar. Se tivesse dito antes, não teríamos deixado os animais soltos. E como a mulher do vizinho vai tirar os porcos do meu centeio com o bebê nos braços? Porquinho, porquinho, porquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Porquinho, porquinho, porquinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem. Estão vindo. Olha os espertinhos. Porquinho, porquinho, porquinho. Que voz bonita a mulher do vizinho tem. Porquinho, porquinho, porquinho. Porquinho. Vem cá, vem, vem cá, vem. Olha isso. Porquinho, porquinho. Eu não entendo qual é o problema. Um ajudante não deixaria nossos animais entrarem nas terras dele. Cedo ou tarde, vamos ter que contratar um. Falarei com ele amanhã. Andrés, o que você acha que vai conseguir? Vale a pena brigar só por causa disso? Ele logo vai ter que consertar a cerca. Meu senhor. Vamos pra cama. Mari. O que está fazendo? O que acha? Dormindo. Vá dormir também.
Então o senhor da colina apareceu na taberna. Eu só queria ver por onde andava o senhor do vale. Aqui estou. Enquanto você está trabalhando sem parar, eu já terminei tudo que eu tinha para fazer. Se você quiser, eu te ensino como faz. É mesmo? E o que você ensinaria, então? Não consegue levantar nenhuma pedra do seu campo, a não ser que eu a levante. Mas quem é que tem a maior pilha de pedras na borda? É você ou eu? Mas quem foi que arrastou a primeira carga? A minha foi puxada quando não tinha o seu fedor na campina do salteador. Você deve ter tirado só o fedor das pedras, meu amigo. Já que não tinha mais nenhuma à vista. E quando é que você vai consertar a cerca? Meu ajudante está cansado de ficar sentado lá. Então você pode deixar ele lá. É minha cerca. Eu faço o que eu quiser com ela. Ficou com inveja dos meus animais sozinhos pelo campo? Inveja. Sozinhos. A sua mulher não estava lá? Talvez sua esposa cuide dos porcos. Mas a minha esposa é a verdadeira dona da fazenda. Os porcos vêm correndo assim que ela abre a boca. A voz de uma verdadeira dona é mais doce do que o centeio de outrem. Eu acho que isso não vai dar certo. Ela realmente tem uma boa voz. Faz qualquer um parar. Tente não exagerar, vizinho. Senão, com quem eu vou trabalhar amanhã? Não precisa se preocupar com isso. Eu sei me cuidar. Tenha certeza de estar no fosso na hora certa. Ele não está em casa. Eu acho que já deve estar no fosso. Vamos lá, então. E o senhor do vale? Não está aqui. Falamos disso ontem. Talvez ele não queira trabalhar comigo. Ele não vai vir. Yaru. E o que é que ele ganha com isso? O que ele ganha nos faz parecer idiotas. É o que ele queria. O fosso dele. No terreno dele.
Ai, você está me apressando. Sim, estou tentando te cansar. Mas pra que isso? Vou te tirar da campina do salteador. Não vai me fazer sair antes de você. O que te importa o que eu faço? E o que te importa o que eu faço ou deixo de fazer? Pare de se esquivar. Por que você não sairia antes que eu saísse? Você não tinha jurado que o mestre estava te matando de tanto trabalho? Ele está. E você também está me matando. Pobrezinho. Então eu e o mestre estamos te cansando demais? E o coitadinho não pode fugir de nós? O pescoço dele é curto e as pernas arqueadas. Não faça piada de mim. Eu não tenho culpa de ser assim. Oh, coitadinho dele, pobrezinho. Tem o pescoço curto e as pernas tortinhas. Espera! Está agindo como um louco. Jus. Meu querido. E você se importa? É claro que sim. Com a porta fechada? Tira essa corda daí. Me solta! O mestre está me matando com o trabalho. E você com as risadas. Eu sou uma piada pra você. Uma piada pra todos. Eu tô cansado dessa vida. É por isso que eu tenho usado essa corda desde a primavera. Me faça sua esposa. Você não me quer, eu sempre vou ser um garotinho. Eu quero. Eu não vou mais brincar. Eu não vou mais, juro. Eu juro, acredite em mim. Vamos casar. Vamos casar. Mami, você realmente é. Sou o quê? Acorda. Acorda. Eu vou usar essa corda até o final da minha vida. Eu vou amar essa corda pra sempre. Você fez um laço para o seu pescoço. É, eu fiz um laço pra mim, mas eu consegui sair dele. Agora eu posso cantar que você é o bichano da campina. Agora vai me deixar entrar? Uma menina. Eu trouxe plantas. O capim foi arrancado? Uhum.
Já está assim há um bom tempo, senhor. Costumava ser bem pior quando não tínhamos o fosso. O fosso não ajuda. Está cheio de água. Até a boca. Eu encharquei o meu campo. Faz o feno crescer bem mais grosso. Mas inunda o meu pasto. Minhas vacas precisam de botes. Então vai lá e arranje um bote para cada uma das suas vacas. Eu não estou brincando, Piaro. Isso é sério. Não é problema meu. Eu só queria encharcar o meu campo. Você está encharcando os meus pastos. Não, vizinho. Eu só estou encharcando os meus campos. Eu ordeno que você destrua sua barragem agora. Você manda. É algum oficial do governo? Quem é você para me mandar parar de represar o meu próprio fosso no meu próprio terreno? O seu próprio fosso? Eu paguei pela metade. O Médici é testemunha disso. Mas o fosso está no meu terreno. Não precisa do Madis para dizer isso. Então foi por isso que você quis construir no seu próprio terreno, não é? Eu não sou idiota. Pagar por um fosso nas terras de outra pessoa. Então eu sou o idiota. É você quem está dizendo. Não deixa sua água no meu fosso. E não terá nada para represar. Então eu vou destruí-lo. E você pode fazer uma reclamação se quiser. Cara! Manivaldo! Manivaldo! Quem diabos fez isso? Nenhum diabo, caro vizinho. Mas o próprio Deus. O que tá esperando, seu cabeça de merda? Traga a terra! Mova-se, droga! Esse é o último. O que tá fazendo? Seu merdinha! Sai daí! Eu vou dar uma surra em você! Jus? Sim, com o Jus. Pensamos nisso juntos e... Mas ele ainda não cumpriu o serviço militar. Como você vai fazer sozinha? Ele é filho único, não vai ser recrutado. O que está fazendo aí? Pelo menos ele tem um bom coração. Sobre o que as mulheres estão cochichando? O Jus logo vai se casar. Mari. E a Mari também vai. E planejam fazer isso juntos? Acho que vão fazer juntos, sim. Ora, ora. E sobre o chalé? A Mari me perguntou sobre o chalé. E qual chalé? O nosso chalé. O que tem o quarto sobrando. Então vocês querem ficar aqui? Ah, isso seria ótimo. Se fosse possível.
Bom, parece que teremos um ajudante e uma empregada. Bem aqui. Estava bem aqui. Ei! Venha logo e tire sua carcaça das minhas terras. Ele arrastou o cachorro pra lá. Para de mentir, seu cabeça de merda. Eu vou levá-lo de volta. Não, deixa aí. Foi o vizinho que trouxe, então ele que faça o que quiser. Ei, limpa meu terreno agora. Aqui não é casa de abate. Você o tornou uma casa de abate. Agora terá que pagar por essa carcaça, vizinho. Pagar o quê? Leva embora, eu não preciso disso. Eu tô dando a você. Mantenha o seu cachorro longe de mim. Então eu acho melhor você ficar longe do meu rebanho. Assim o meu cachorro não vai atrás de você, seu merda. Merda? O seu cachorro aqui é. O seu rebanho é uma merda. Saiba que o merda aqui é só você. Ah, vamos ver quem é merda então. Sim, sim, nós vamos ver. Eu vejo de longe o ajudante do vizinho em meu terreno de novo. Atrás das perdizes com o cachorro dele. É mentira, que perdizes. Ele tá mentindo. Eu perguntei. O que as perdizes fizeram contra você? Ele estava rindo e soltou o cachorro para me atacar. O mestre do vale está mentindo. Ele atravessou o fosso para me ameaçar, como sempre faz. Foi quando o cachorro o atacou. Agora eu tô sofrendo. O meu ajudante e a minha empregada podem testemunhar. Eu não sei se voltarei a andar normalmente algum dia. Então ele sacou a pistola e matou o cachorro. Como eu, essa pobre alma, me defenderia. Quando fui chamar o meu mestre, ele arrastou o cachorro morto para o terreno dele. Por que eu, um senhor de fazenda, arrastaria um cachorro morto? Ele está mentindo. Ele sempre atravessa o fosso para me ameaçar. É o que um ajudante diz. Eu juro que ele está mentindo. Quando o senhor chegou ao pasto naquela hora, em qual terreno o cachorro estava? Quando eu cheguei, o cachorro já estava nas terras do Piaro, meu senhor. O senhor não viu o corpo no seu pasto com seus próprios olhos? Não, o Piaro já havia arrastado para as terras dele. Mas o arrastar do cachorro, o senhor viu acontecer? Eu não vi. Então o senhor não viu o cachorro ser arrastado? Eu não vi. E nem viu em que terra Piaro atirou no cachorro? Nem mesmo se Piaro estava no seu terreno? O Piaro atirou no cachorro, no meu terreno. No entanto, o senhor não viu isso.
O tribunal desta comunidade ordena que o cachorro da colina e as perdizes do vale eram de mesmo valor. Sendo assim, nenhum dos mestres irão pagar compensação. As partes do próximo caso a ser julgado hoje, por favor, venham à frente. Por que eu deixo de lutar? Você jamais irá fazê-lo mudar. E o que eu devia fazer? Desistir? Talvez você devesse. Talvez assim o coração dele se acalme. O coração dele? E quanto ao meu coração? Ou é só o Piaro, que tem um coração aqui? O mais sábio deixa estar. Tá. Então eu deixo a verdade e a justiça serem pisoteadas por ele só por eu ser o mais sábio por essas terras. Aonde a verdade e a justiça estão te levando? Ele atirou no seu cachorro como se não fosse nada. Talvez eu devesse ter usado o abeto? O que o Yuko acha? Ele acha que se o pai dele escolhesse madeira por mais tempo, o celeiro nunca teria sido terminado. Os tetos não estão muito baixos? Não, não estão. Agora fica quietinho aqui. Quando arranjarmos algumas ovelhas, eu com certeza vou usar abeto. Melhor pensarmos agora como vamos nos virar aqui. Eu irei fazer uma boa cama também. De abeto? Ela vai escoar resina de amieiro ou bétula. Quando a última tábua foi presa, ele estava tão orgulhoso. Justamente quando o bebê deu os primeiros passos. Não precisamos mais sair com Jus. Ela já espalhou a fofoca pra todo mundo mesmo. Será um menino? Eu não sei. Apesar que tá difícil. Lizzie, fique de olho na Annie. E cuide da Marete também. É 11 sacas. Eu semeio, fertilizo, tiro as pedras e absolutamente nada. É a melhor colheita que já tivemos. Esses campos não conseguem dar mais nada. Então devemos fazer novos campos. É bom para crescer o rebanho. Quando foi a última vez que descansou? Estamos trabalhando até os domingos. Nós temos a penhora para pagar. E devemos dinheiro pela madeira e pela palha. E Almedes pelos fossos. Enquanto não tivermos animais para vender, nós mesmos teremos que trabalhar ainda mais duro. Não é como se estivéssemos morrendo de fome. Mas não foi há muito tempo que não tínhamos nada para comer, além de batatas e água de peixe por uma estação inteira. É diferente agora, porque trabalhamos duro. E não fazemos isso por nada. Fazemos por nós e pelas nossas crianças. É disso que eu estou falando. As crianças, eu estou pensando nelas. Estou preocupada com elas. E por acaso eu não estou?
Você diz que não quer deixar o débito para as crianças. E por quem eu estou fazendo tudo isso? Tirando as pedras dos campos e drenando os pântanos todos os dias. Se não é pelas nossas crianças. Para que elas possam ficar aqui e tenham alguma coisa para continuar. Se dermos à campina do salteador, algum dia ela nos dará alguma coisa de volta. Você não concorda? Não podemos nos matar de trabalhar. Que bom será para as crianças terem pais mortos e enterrados. Olhe para como elas crescem. As suas pedras e campos não as abraçam. Seus fossos não trançam os cabelos delas. Pântanos não as ensinam como segurar uma colher. O sentimento de pertencer não vem da terra. As crianças têm que querer ficar por nós, não pela campina, mas porque aqui elas foram amadas. Mamãe, a Anne tá chorando. Esse é o nosso trabalho. Então eu devia passar os meus dias na taberna como nosso vizinho. Pelo menos o Piaro tem um filho. Leitsin tammenuttemasta singsalebro. Leitsin tammenuttemasta singsalebro. Ära sinä nuttaa tammekkeene singsalebro. Ära sinä nuttaa tammekkeene singsalebro. Tulevat tamme raihu aie singsalebro. Tulevat tamme raihu aie singsalebro. E se nós cavarmos um fosso atrás do pasto? Não sei se daria certo. Ainda assim daria vazão. Não acabaríamos antes do outono se começássemos agora. Eu não sou tão rápido assim. E as minhas pernas estão duras e os dedos entrevados. Mas eu posso tentar. Papai! A mamãe tá dando à luz! É o menino? Um jovem senhor. É um menino.
Como você está? Eu nunca mais vou sair daqui. Por favor, não diga isso. É a verdade. Nós deveríamos ir ver um médico. Ou então trazê-lo aqui. Não adianta mais. Posso sentir. O menino me cansou. E qualquer outro menino. Que o Senhor venha. Que o Senhor venha me dar um dia. Se o Senhor permitir. Que a minha Crute viva. Por favor, torne esse menino em uma menina. E qualquer outro menino. Que o Senhor venha me dar um dia. Se o Senhor permitir. Que a minha Crute viva torne esse menino em uma menina. Torne esse menino em qualquer outro menino. Torne esse menino em uma menina. E qualquer outro menino. Que o Senhor esteja pensando em me dar. Senhor! Senhor, a senhora quer vê-lo. Você tem que arrumar uma nova esposa. Mas ache uma que não seja má, pra ser a mãe deles. Mari. Mari. Cuida.
Eu derrubei a cerca ao redor do meu centeio. Eu queria ver o que você faria quando visse os seus porcos no meu centeio. Mas você não veio. Foi a sua senhora. E ela me perguntou, calmamente: caro vizinho, por que você derrubou a cerca? Agora os nossos porcos estão no seu centeio. Eu me senti tão envergonhado diante da sua esposa, porque ela veio com um bebê nos braços, atrás dos porcos. Porquinho, porquinho, porquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é a vida de um homem, senão a grama diante da foice? Ontem à noite eu pensei, o que é que vai ser de nós dois agora? Sua esposa sempre nos fez ter paz, porque ela era melhor que nós dois. Se discutirmos agora, e a gente sempre vai acabar discutindo, não haverá ninguém com palavras boas para nos ajudar a fazer a paz. Você teve uma esposa valiosa, vizinho. Uma esposa muito nobre. Mari, poderia ficar alguns dias para ajudar? Quis 2 dias, então. Ele teria se livrado com uma fiança. E é claro que você sabe exatamente o que o André Jus, disse. você já virou leite de vaca? Claro que já. Deixa ele em paz. Só estou perguntando. Ele tem estado todo calmo, como se fosse mudo. Ninguém para conversar. Você não vai acreditar nisso. Eu ainda não achei no banheiro. Eu tenho que te contar. Eu não sei. Eu acreditei. Só que antes eu pedi mais uma. Vejam só. Como foi que o Pernas Tortas acabou aqui na companhia dos homens? Tá frio lá no chalé? Não se chateie. Eu me preocupo com você. Eu até perguntei ao Andrés por que ele havia levado a esposa do Jus. Ele respondeu. Ele anunciou na frente da corte que ele bateria em qualquer um que dissesse tal coisa. É. Bom, eu ganhei um olho roxo, ele pegou 2 dias na cadeia. Mas eu fiquei pensando, quando alguém fica assim,
Alguma coisa deve estar remoendo a alma. O que é que você acha? Sozinho o Jus chorava e a Mari com Andrés deitava. Sozinho o Jus chorava e a Mari com Andrés deitava. Pegou nas pernas da moça, alguém vai ficar sem esposa. Pegou nas pernas da moça, alguém vai ficar sem esposa. Fazer o... Meu Deus, Jus. Que conversa extremamente tola. Mas não sou eu que falo. É todo mundo. E eles me infernizam. Quem falou isso? A senhora do chalé, os homens na taverna. Todos eles dizem que eu vou perder a Mari. A Mari vai virar senhora e vai levar os filhos do Jus com ela. Não escute o que eles falam. A taverna. O que estava fazendo lá? E onde eu deveria estar? Eu tenho ordenhado a vaca para evitar de escutar a senhora do chalé. Filho, ponha isso de lado. Jus, Tá tudo bem, meus filhos. O papai ama vocês, tá bom? Jus. Não posso deixar as crianças sozinhas em casa. Andrés vai arrumar uma esposa nova e eu preciso voltar. Já Exato. falamos disso. Nós só temos conversado desde a primavera. É só isso que fazemos agora. Já estamos no Natal. Mari, o mestre não vai procurar uma nova esposa enquanto você estiver aqui. Vamos pra casa. Nós pegamos as crianças e vamos embora. Jus, querido. Se não voltar hoje pra casa, não voltará nunca mais. Eu vou, mas eu não posso voltar agora. Você não vai voltar se não for agora. Eu não vou voltar pra casa sozinho, outra vez. Eu vou. Confie em mim. Só mais um pouco, querido. Quando o mestre voltar hoje à noite, prometo que vou falar com ele. O que houve? Pois é, isso aqui é por conta da neve. Você caiu?
Meu senhor. Isso aqui é para as crianças. E isso é para você. Por tomar conta delas. Eu vim por causa do Jus. Diga a ele que eu volto hoje. Eu já arrumei as minhas coisas. Eu juro, eu volto hoje. Eu juro. Eu andei pensando. Se você não quiser ir, ficaríamos melhor se você ficasse aqui. Eu mataria aquele bastardo, se eles não me prendessem por isso. Bom, Deus um dia vai cuidar de Piaru. Pois é. Algumas vezes parece que Deus não quer arcar com seus deveres. Foi no mesmo lugar? No mesmo lugar. Semana passada foi a cerca e agora o fosso de novo. E a corte ainda vai e me culpa porque eu conto a verdade.
Eu estava descendo a colina com a minha carroça. E então? O que houve? Eu desci a colina com a minha carroça. E, de repente, vejo a carroça do vale no meio do campo de centeio. Então me aproximei e o que vi? As rédeas embaixo da roda. O cavalo não ia para frente ou para trás. O senhor do vale bêbado, dormindo na carroça. Então chamei um ajudante, uma empregada e um aldeão como testemunhas, para que eles pudessem ver também que o senhor do vale havia entrado no meu centeio. A sentença da corte. O senhor do vale, Piaro Moracas, deve pagar 20 rublos em espécie ao senhor da colina, Andrés Paz, pelo seu centeio danificado. Seguimos então ao próximo caso. Por favor, venham à frente os interessados. Trinta. Diga-me. Muito bem. Falo com você se me pagar uma bebida. Todos ouviram isso? Andrés da Colina deve me falar bem aqui, em frente ao balcão. Como eu fui parar no centeio dele? Dê logo o dinheiro ao taberneiro. Ou então eles vão pensar que você me roubou, não é? Sir. Você! Tinha que falar em voz alta para que todo mundo escutasse. Não, esse não foi o acordo. No balcão, na frente de todo mundo. Esse foi o acordo. E foi isso que eu fiz. Me devolva o meu dinheiro. Eu te processo se der o dinheiro a esse enganador. Haja como homem, Piaro. Tem a justiça da taberna e a da corte. Podemos deixar que os outros julguem quem está certo. Que outros? Me dê o meu dinheiro! Você deveria me conceder esses 30 ruplos. Eu o deixarei com o taberneiro. E todos aqui poderão beber por conta da casa. Bebam até cair, senhores. Não! Não, 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 não! Vocês não vão beber!
Então é verdade. Você, Andrés da Campina, do Salteador, é o homem rico que cobiça o novilho do homem pobre. Quando Jus morreu, nossos corações eram puros. Há não muito tempo você enterrou a sua esposa, porque você não tomou conta dela, a mais fraca. E agora, quer uma nova mãe para os filhos. Mas eu não posso anunciar o casamento de vocês do púlpito antes que ambos se arrependam de seus pecados. Você, Senhor, pela sua esposa Groot. E você, Mari, pela morte do seu marido Jus. E ambos pela vida pecaminosa que tem levado na Campina do Salteador. Deveria fazer agora. Nós podemos nos arrepender mais tarde, se for preciso. Mas, por favor, reverendo, registre nossos nomes. Assim, tudo estará correto quando a criança nascer. Andrés. Andrés, me escuta. Andrés. Olha nos meus olhos. Se ele não quer dar moscas para as aranhas, ele não tem que fazer isso. Andrés. Parece que o jovem senhor tem um caráter forte. Onde estão as outras crianças? É óbvio que estamos certas. Mas as trilhas saem do seu terreno pro nosso. Tem que ser os seus animais. Mas os nossos leões só comem bolotas e castanhas. Mas o nosso feno se foi. E o campo tá cheio de pegadas de leão, como pode ver. Sempre que você é o juiz, ele sempre Que ganha. besteira. Quando tivermos o caso dos Só que caracóis. daquela vez não foi. Você tem olhos tão grandes e brilhantes. Ele é um menino esperto. Você também irá para a universidade. Foi a mesma história. Pescoço caído de novo. Bom, o que houve? O Hendrik chora o tempo todo. Então, os celeiros novos não ajudaram? Meninas! Meninas, o que estão fazendo aí? Os limites são aqui. Mas os cercados de pedra ficavam aqui e aqui. Mas e no mapa dele? Piaro não vai mostrá-lo. Ele insiste que o meu está errado. Nós demos a Joseph e Carla um pouco de serragem. Porque eles nos trouxeram pão de cevada. E nós íamos dar também pão de trigo. Garotas bobas, eu não teria negado. Ele não nos deixa brincar com os meninos do vizinho. E você não é a nossa mãe de verdade. É por isso que... Quem disse isso? Joseph do Vale. A mãe deles disse a eles que você não é nossa mãe de verdade e não conta se são casados na igreja. Você ainda não é nossa mãe. Sabem de uma coisa? Ele tá certo. Mas vocês não têm que fazer esse tipo de coisa em segredo. Pensem o que aconteceria se o pai tivesse visto vocês ali. Ou eu teria que contar a ele. Não conta pra ele. Nesse caso, vamos combinar de não esconderem mais nada de mim. Me prometem? E
Você não vai contar pra ele? Tite falou que se o Piaro não mostrar o mapa, ele não tem chance alguma. O que você disse para as garotas? Elas estavam duras, feito gravetos, quando me viram. Nada demais. Só conversamos. O meu cavalo é um juiz mais esperto do que vocês. O caminho dos tolos parece certo para eles. Mas os sábios escutam conselhos. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Até mesmo de você, meu nobre vizinho. É o livro do bem que diz isso e não eu. Se o vizinho pudesse ler, ele acharia a passagem. Jesus não escreveu uma coisa assim. Não foi Jesus quem o fez. Foi Salomão quem escreveu. Viu só? Nos braços dele. Andrés, tem alguma coisa errada. Você não tem sorte com animais. O novilho, a ovelha e agora o E cavalo. o que você quer dizer com isso? Primeiro são as pessoas do vale. Então trancamos todos os celeiros. Depois são enfeitiçados. Nós lançamos feitiços, enterramos os animais em frente às fronteiras. E agora, o que mais? Eu vou pegar uma pá.
Então é você de novo. Julgukata e Yanni estão indo pra longe. Como sabe disso? A Lizzie que disse. Eles vão voltar? Eles vão voltar. Por que estão indo pra longe? Porque um anjo de Deus os está chamando. Aquele com asas? Sim, aquele que tem asas. Julgukata e Yanni vão ter asas? Sim, eles vão. Eles vão voar? Como anjos? Sim, eles vão. E é assim que eles vão voltar? Sim, eles voltarão voando. Eu quero ser um anjo como eles. Eu quero voar com eles. Colocar minhas asas e voar pra longe. Quando eu for maior. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas Jus. É por causa do Jus? Os animais. E agora eles. Andrés, olha para os fatos. Todos têm seus próprios pecados que têm que pagar. Dezenas de crianças morrem na comunidade todos os anos. E você está dizendo... Todo mundo tem os seus próprios pecados que tem que pagar. Me diga que pecados as crianças cometeram. Nós somos os errados, não eles. Então que morrêssemos nós! Os pecadores serão castigados. Então deixe os mortos com os mortos e os vivos continuarem vivos. Ou o Jus quer mais alguma coisa? Não fale desse jeito. A minha Crute morreu. Então talvez eu tenha parte da culpa. Andrés. Me escuta. Eu disse talvez. E eu digo isso. Porque é o que todo mundo diz sobre mim. Que eu matei a minha esposa com tanto trabalho que eu dava para ela. Apesar de eu nunca ter visto desse jeito. Eu trabalhava o quão duro eu pudesse e permitia que a Crute trabalhasse. O quão duro ela conseguisse também. Você trabalhava para nós. Era fácil naquela época? Não era fácil. E é mais fácil agora? Não é. Pra Crute era ainda mais difícil. Trabalhávamos o dia todo, nunca tivemos um dia de folga, nunca demos um suspiro de descanso. Ela não foi forte o suficiente e morreu. Então o que eu deveria fazer? Passar o resto da minha vida com a minha cabeça para baixo e as minhas mãos ociosas? Eu deveria largar a fazenda e parar de pensar nas crianças? Isso é o que você está fazendo. E por isso nossa vida será arruinada. Mais cedo ou mais tarde.
Se você chorasse pelas suas crianças, estaria tudo bem. Eu também sinto a perda. Eu sinto profundamente. Mas quando eu a vejo de luto só pelos Jus, eu não sei pra onde ir. Ou o que devo fazer. Se o Jus não existisse e você tivesse se inteirado, eu teria sorrido e cantado todos os dias. Acredite em mim, eu teria sorrido e cantado até a morte. Mas agora eu tenho acordado todas as noites assustada. Por quanto tempo o Jus vai ficar entre nós dois? Eu não sei. Na morte, ele é atrevido. Mas quando estava vivo, ele correu de mim, até mesmo com uma faca nas mãos. Do que você está falando, É Andrés? exatamente o que ouviu. Esse seu santo, em cujo túmulo eu lamentei. Ele tentou me atacar com uma faca pelas costas. E eu ainda sou o culpado. Eu juro que se eu pudesse, estrangularia ele com as minhas próprias mãos! Bem ali! Ali! Naquela droga de estrada! Eu juro! Vem aqui! Volta aqui, Mari! Eu consegui superar a todos. Até o maldito do Piaro, mas não o pobre morto Jus. Ninguém pode fazer algo assim. Mas eu posso! Você vai ver. E eu vou te avisar agora, só uma vez. Tome muito cuidado. Eu não posso tirar o Jus do túmulo, mas do contrário, você ainda está sobre essa terra. Eu posso e vou pegar você. Eu não tô de brincadeira nesse mundo. E qual música devo cantar no outro mundo? Porque eu não sei. Vá pegar a corda no armazém. Aquela que você está escondendo lá. Andrés. Vá agora. Ou nós iremos juntos. Pobre Jus. O bichano da campina do salteador. Por que não podemos ir? Por favor, todo mundo vai. Estão dizendo que o balanço é tão grande dessa vez que... Mamãe, por favor. É a última vez. Não vamos pedir mais, eu juro. Joseph e Carla do Vale vão conosco, não há o que temer. Se o seu pai descobrir. Ele não vai se não contar. Pagamento de dívidas.
ar, cuidado. Vocês conseguem. Assim mesmo. Vocês conseguem. Muito jovem e fraco ou muito débil e velho. Andrés não tem nem 15 anos. Ele vai se matar com o trabalho. Deixe o jovem senhor aprender com o trabalho ele mesmo. O menino está se matando de trabalhar. Ele tem a vontade e pode aprender aos poucos. Mas que vontade que o menino tem. Vocês estão todos se matando. Eu nunca matei um animal com trabalho. Então como eu iria matar a mim mesmo ou a um dos meus filhos? Enquanto eu não tenho tempo por causa dos processos do Piaro, deixe o menino trabalhar. Então por que quer ir lá? Acha que eu quero ir? Achei que não viria. Papai está valendo para todas nós. Perguntou sobre a festa? Sim, mas eu e Merit devemos voltar antes do amanhecer, antes do papai acordar. E sobre o depósito? Ele não escuta nem a mamãe. Diz que as filhas do senhor dormem na casa, ajudantes e empregadas no depósito. Mas eu e Merit não podemos. Você quer falar com meu pai? Esse é o melhor que podemos fazer. E quem diabos se gabaria em uma taberna estranha? Ei, eu consigo derrotar qualquer homem em uma queda de braço. Tá certo, então. E quem foi que disse que eu não posso dar um chute leve nas bolas do outro enquanto brincamos um pouco? Hã? O homem veio a esse mundo para devagar, não para cagar. Ora, como o senhor nos provém... E ele receberá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta.
Vinha! Pare com isso, Andrés. Ah, não, não, no quarto não! Andrés! E então? Ladrão de linguiça. Eu tô dizendo que isso não é uma piada. O pelo tá todo queimado. Não sobrou quase nada para cobrir o meu cachorro. O pobre cachorro não pode mais sair no frio. E mesmo se pudesse, agora o cachorro tá inútil. Não enxerga, não escuta. Se alguém aqui deveria pagar pelos danos, claro que seria o Piaro. Nós estávamos todos lendo no quarto como bons cristãos que somos quando fomos interrompidos. O cachorro dele invadiu nossa casa, comeu nossas linguiças e depois derramou em si mesmo o caldo quente que estava no fogão. Mas como ter uma boa relação com o meu vizinho é mais valioso para mim do que algumas linguiças e um caldo, eu não demando nenhum pagamento por isso. Pois Deus deu e Deus tirou. Desta vez pela boca faminta do cachorro do vizinho. O livro do bem fez do seu coração orgulhoso e perverso, vizinho. Eu não li na véspera de Natal, eu não bati no seu cachorro. Meu cachorro foi à igreja na véspera de Natal. E ele não roubou as suas linguiças. Devia ter mandado seu cachorro à igreja. Creio que ele ainda teria o pelo, a visão e a audição. Você deveria ter ido à igreja ao invés do meu cachorro. Assim o meu cachorro também estaria bem. Eu não tenho que ir à igreja. Posso ler na minha casa. Mas o seu cachorro não pode ler. Então acho que ele deveria ir à igreja aprender sobre o 7º mandamento. Não roubarás o teu próximo. E você, por acaso, conhece o mandamento que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo? O que quer dizer com isso? Sim. Eu estou perguntando, em frente ao balcão dessa casa de Deus, por que você cobiça a casa do seu próximo? Você pode me dizer? E a casa de quem eu tenho cobiçado? A minha. A sua. Eu cobiço a sua casa de bosta. Você cobiça essa casa de bosta. Ah, caro vizinho. Deus te fez ficar louco com seu cachorro. Então por que sua filha dorme com o meu filho? Se não está cobiçando a minha casa. A minha filha. Dormindo com o seu filho. Sua filha. E o meu menino. Qual filha minha com qual filho seu? Lizzie com Joseph. E quem mais seria? Joseph é o futuro senhor do vale. É por isso. Piaro. Piaro, se tagarelar mais uma vez sobre a minha filha sem razão hoje, eu juro que acabo com você. Mesmo que eu seja mandado para a prisão ou para a Sibéria, eu te deixo pior do que o seu cachorro. Você não tem razão para me bater. Eu não estou comendo as suas linguiças. Mas é melhor você manter os olhos na sua filha. Aí não dormiria com meu filho, nem ficaria de graça com ele. Vem aqui! E eu vou te mostrar como minha filha se engraça com seu filho. O seu filho, seu pedaço de merda, não está aos pés de dormir com a minha filha. Talvez não, mas ela não para. Ela vive se jogando em cima dele. Parem! Parem! Eu não vou te perdoar por isso! E se eu estiver certo?
Então está irritado? Você será a senhora da Campina do Salteador. O que há de ruim nisso? Não, Como não será? não serei. Joseph é o filho mais velho. Joseph não será o senhor de lá. Acha que deixarei se casar com ele se ele não for o senhor? Mas ele não quer ser. Então por que sair com ele se você não quer ser a senhora? Se nenhum de vocês quer o lugar, não preciso daquele ninho de cobras. É por isso que nós não queremos ficar aqui. O vale precisa de um sangue melhor. É disso que precisa. A Campina precisa pertencer a uma família Outra só. pessoa pode ficar com ele. Joseph e eu não queremos. Nenhum de nós dois. Eu irei aonde eu tenho que ir, mas eu não quero ficar aqui. Foi pra isso que eu criei você? Que eu dei a minha vida pela Campina? Pra ter a minha primogênita me falando isso? Eu só estou lhe dizendo o que eu sinto. E o Joseph sente o mesmo. A vida aqui nada mais é que brigas e disputas na corte. E isso por acaso é minha culpa? Acha que eu deturpo a justiça e escondo a verdade? Eu não sei como consertar as coisas entre você e o Piaro. Certo. Então é isso. Você acha que eu estou errado? Eu não estou culpando ninguém. Então o que é isso? Se não sabem nem quem culpar pelas brigas e disputas na corte, ou sou eu, ou é o Piaro. Você pode jurar diante de Deus, com a mão no seu coração, que você nunca iniciou uma discussão com ele por um motivo tolo? Eu colocarei a minha mão sobre a Bíblia e em pé diante de Deus eu juro que eu nunca, jamais provoquei o maldito Piaro. Mas me nego a deixá-lo me fazer de idiota e virar uma piada. Eu defendi a minha honra e a honra da minha família. Eu tenho agido como a Bíblia diz. Se você não consegue ver isso, está do lado do Piaro. Foi esse maldito Joseph que colocou isso na sua cabeça! Mas ele disse que você era culpado. Joseph diz que é a Campina do Salteador que faz as pessoas atacarem umas às outras. Agora é a Campina que faz isso. Sim, com seus pântanos e brejos. Ele só está defendendo o Piaro. E você acredita nele, filha estúpida. Eu não estou do lado do Piaro. Se não está do lado dele, vai se afastar do Joseph. Eu não vou me afastar dele. Eu não tenho nada contra a Lizzie. Mas a filha do Andrés com a senhora do Vale... Eu prefiro dar o vale todo a algum pobre. Não vou sentar aqui e esperar que você morra. Eu prefiro ir embora. Tenho certeza que existe algum outro lugar. E eu tenho certeza que é com ela que eu quero ficar. Por que tinha que ser tão ruim assim? Você não pode achar outra mulher como esposa? Se ele tivesse me dito pelo menos uma palavra de carinho, eu sentiria que estava sendo tratada como a filha dele. Eu faria qualquer coisa que ele quisesse. Você é mais jovem, tem que ceder. Agora fale com ele. Admita que é a culpada. Culpada? Culpada de quê? De duas pessoas estarem se amando de verdade? Se ele pode estar certo, eu e qualquer outro somos culpados. Sempre foi assim. O que quer dizer com sempre foi assim? Desde que eram crianças. E o que tem sido assim desde que eram crianças? Liz e Joseph sempre foram próximos. As meninas levavam serragem até o limite das cercas. E os meninos davam pão de cevada em troca. Eu não sabia de nada, é claro. E eu achei que você soubesse tanto quanto eu. Mesmo que você nunca tenha prestado tanta atenção. Ah, não minta pra mim, mulher. Você sempre soube que eu era cego e surdo com elas, não é?
e as ajudou a esconder isso de mim. E está mentindo agora. Você sempre mentiu para mim. Eu não sabia, mas quando as crianças morreram, meus olhos se abriram. No seu coração, você nunca foi a senhora da Campina do Salteador. Você sempre foi só uma droga de uma aldeia. Você nunca me viu como seu marido. Deixou que os filhos da Crute e eu ficássemos mal. Os ensinou a mentir. Você nunca amou os filhos que nós tivemos. Por pensar nos filhos do Jus, todos eles no cemitério. Por que minha Crute teve que morrer tão cedo? Isso é injusto. Ah, claro que é. Eu não sou justo com ninguém, nem com você, nem com Alice, ou mesmo com o Piaro. A partir de amanhã, você não verá mais o Joseph. Não, senhor. Eu nunca vou desistir dele. É o que veremos. Me diga. Quem é o senhor aqui? Eu ou você? Se não me deixar vê-lo agora, você logo me mandará direto pra ele. Não ouse dormir por lá! Não mate a sua própria filha, não! Amanhã, quando eu voltar para o almoço, você terá ido. Você não é mais minha filha. O seu pai trata você assim, pois ele não é mais o homem que costumava ser. Ele não teme nenhuma maldita alma. Ele deixaria os próprios filhos se casarem com o diabo de verdade. Ele diria: quem machucaria a mim e aos meus filhos neste mundo? Eu tenho pensado no que pode ter feito André se tornar tão irritado e desagradável. Piaro pode ser ruim, mas o seu pai é pior. Eu acho que só pode ser a Bíblia em si, nada mais. Quando um homem simples lê as palavras eternas de Deus com tamanha frequência, seu coração endurece. E as palavras de Deus que são boas se tornam más, por serem palavras tão poderosas para a boca e os ouvidos de um homem como o Espírito puro. E uma vez acostumado a espíritos puros, você não quer mais vodka. Você não se importa mais. Da mesma forma, as pessoas acostumadas às palavras poderosas de Deus não se importam mais com as palavras dos homens.
Indrek manda saudações. Ele disse que gosta da escola e da cidade. Olá. Eu sempre falei que onde mais a inteligência estaria se não por trás daqueles olhos brilhantes? E a Maret? Ela mora com o esposo em Janeda. E está grávida. Liz e Joseph encontraram um lugar na comunidade de Rai. Vou trazer o Médis. Eles já têm um bebê. Um menino. O herdeiro. E então, o recruta está esperando por amanhã? Obrigado. 7 anos vão passar rápido. Costumava ser 25. Você voltava do serviço como um homem velho. Uma coisa estranha aconteceu no rio. O Entes achou tocos de abeto embaixo d'água. Grandes tocos enormes. Quem sabe como foram parar lá? São só pântanos e bétulas tortas por aqui. Por que você acha que aqui é chamado Campina do Salteador? Dizem que tinha uma floresta de abetos por aqui. Era chamado de Ilha dos Abetos. O dono fez um bom dinheiro com toda a madeira. Então os vizinhos vieram e tomaram conta e cortaram tudo. Eles roubaram até que não sobrasse mais nenhuma floresta. E o senhor destas terras renomeou a Ilha dos Abetos para a Campina do Salteador. Florestas. Floresta. Os 2 abetos que você cortou eram as únicas lembranças do velho esplendor e da Ilha dos Abetos daquela época. Se o rio fosse limpo, os tocos arrancados e a água fluísse normalmente, não haveria inundação e o pântano secaria. Poderia ser uma floresta de novo. Quando Andrés voltar do exército, será ele quem terminará tudo isso. O orgulho de um homem está em sua terra e em seu filho. Eu sabia que não seria fácil. Mas então eu disse a Crute que se não pudéssemos construir tudo, nossos filhos o fariam. E nos foi dado o filho e herdeiro, que um dia tomará conta de tudo. Amanhã meu primeiro filho começará o serviço militar, e nós teremos que continuar sem ele por um tempo. Mas 7 anos passarão rapidamente, não é?
então mandou seu filho pirata servir? O meu querido vizinho tá surdo ou o quê? Eu não tenho o direito de ficar em silêncio. Você com seus direitos e justiça. Me fale o quão longe a justiça o fez chegar. E você chegou longe com seus meios desonestos? Eu cheguei bem longe. O meu primeiro garoto foi salvo do serviço. Ninguém está estudando para se tornar um ladrão. Se tornar um ladrão? O que mais o Indrik estaria tramando? O Indrik foi à cidade para trazer verdade e justiça a Campina. Você se dará melhor na Campina sem isso. Terá que contratar alguém para te ajudar. Mas eu não sei se farei isso. O Antz ainda é jovem e não é forte o suficiente. Os meninos sempre prosperam na Campina. A Campina do Salteador era diferente naquela época. Mas você também era bem diferente. Mas tentarei dar um jeito em tudo por aqui. Até você voltar. Isso se eu voltar. Do que está falando? Por quem eu tenho trabalhado e suado tanto? Você só não quer deixar o seu trabalho para os estranhos, é só isso. Você não ama Campina de verdade. Como pode dizer isso? Você disse uma vez que se pudesse voltar para a fazenda do seu pai, você colocaria sua jaqueta e iria embora da Campina cantando a plenos pulmões, não se lembra? Se eu voltasse mesmo para a fazenda do meu pai? Só que a fazenda do Salteador é a fazenda do seu pai. Verdade. O seu pai amava o local onde nasceram os filhos dele? Nós todos amávamos. O meu pai, a minha mãe e eu. Viu só? Mas você não ama o local onde seus filhos nasceram. Você não ama a Campina. E eu sei que nem a mamãe nunca amou. Você disse que ela não gostava dos pântanos nem dos brejos. Eu sei, filho. Mas os pântanos podem ser secos. E a floresta pode voltar. É assim que tem que ser. Mas por que nos enterrar nos pântanos quando é muito mais fácil irmos para outro lugar? A não ser que seja pelo amor, é claro. Com trabalho e suor. É assim que o amor virá. Pai, você tem feito isso. E a mamãe também fez, ou ela não teria morrido tão jovem. Mas o amor nunca veio. Não tem nenhum amor na Campina até hoje.
O que alguém quer? Quer chegar a algum lugar. Nós chegamos. A Campina do Salteador. As casas que vê são nossas. A outra fazenda fica ali, atrás da colina, no vale. Então fique confortável e se segure. Você não quer cair, não é? No começo, ele sobe a colina, vê aonde ele quer ir e vai em frente. Segue ao longo do caminho. Passa pela floresta. Isso não vai ser assim sempre. Vamos construir uma estrada mais alta e lisa. Você vai ver. Luta contra a relva úmida e o pântano incerto. Olha isso, você vai ver. Em poucos anos, passarão carroças por aqui. Ele corta do caminho os arbustos grossos e os cardos que espetam. E de repente ele para e percebe que perdeu a direção. O que alguém faz quando está perdido e não sabe como continuar? Ele retorna ao início, de onde ele partiu. Pois é lá que está a resposta, pelo que ele sempre procurou.